Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Eloi Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Deixe seu like, faça o seu comentário e inscreva-se. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A Grande Guerra e o sentido da conversão. O Salmo 2, Salmo Messiânico, versículo 1 e 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. É interessante ler todo o Salmo. Somente a conversão abre os caminhos para o avanço da igreja na história. O novo nascimento não é necessário, ou melhor, o novo nascimento não é suficiente para que a igreja avance poderosamente sobre a história. Muitas pessoas têm tido uma experiência de novo nascimento tão rasa que ela pode ser facilmente confundida com uma pessoa que nunca nasceu de novo, mas possui um pouco de ética, um pouco de critério moral, um pouco de consideração pelo ser humano. É quase a mesma coisa. Porque aquele que nasce de novo, teologicamente poderíamos dizer que ele possui acesso às graças da justificação, da regeneração e da santificação. Mas há um problema. Na pós-modernidade, há bloqueios para que isso se efetive. Ele como que trava. O que o jovem acontece com o jovem? Existe esse travamento e ele não desenvolve essas graças que são concedidas no mundo espiritual para ele. Como nós dissemos em uma das nossas aulas, né? O discernimento. Quando Cassiano Romano vai dizer que o discernimento é guardião e mãe de todas as virtudes. Sem ela, nenhum carisma pode ir efetivamente até o fim. Existe até o risco de a pessoa nascer de novo e depois ocorrer a apostasia. Porque não basta nascer de novo, você tem que ter uma certa firmeza. É preciso criar raízes, é preciso ter um avanço. E o mundo pós-moderno, ele não se pode subestimar a dificuldade que ele impõe ao vocacionado. O mundo pós-moderno. É o mundo do raso, do raso. A superficialidade, ela é considerada um elogio. Ela não é simplesmente um fato inevitável. Ela é sinal de alta espiritualidade, algo considerado elogioso. Né? O novo nascimento ele pode assegurar a salvação, embora também a misericórdia o faça. Nós tratamos isso em aulas, em uma sequência de duas aulas aqui, parte 1 parte 2, no nosso canal. Novo nascimento, misericórdia e conversão. O novo nascimento não mais é efetivo para manter uma igreja. A igreja de hoje, ela perde a guerra. Vocês estão entendendo? Qual que é o problema? Não se trata do fato de que se há uma tribulação, se essa tribulação é grande ou pequena. Se há uma tribulação grande, se há uma tribulação pequena, se há um arrebatamento ou se não há, a questão é outra. Na grande guerra, na qual nós já estamos no século XXI, a igreja ela perde a guerra. Continuando nessa superficialidade, dentro da qual o novo nascimento é a única expectativa para o jovem de hoje. Porque existe uma outra coisa diferente do novo nascimento, que se chama conversão. Nós abordamos isso na nossa aula aqui em nosso canal. Se você quiser, assista essa aula. Aliás, assista essa aula.
Novo nascimento, misericórdia e conversão. Faça seu comentário e divulgue essas aulas. Essa aula em duas partes. A conversão é profunda, a conversão é a porta de acesso à verdadeira espiritualidade mística. Que é a única coisa que instituiu o discernimento na história. Os jovens devem buscar a conversão através da oração. Ir mais longe do que já esteve. Então a sua fé será mais firme. Ir mais longe. Andar sobre as águas. Onde os pés poderiam falhar, mas você está indo muito mais longe, você está indo mais fundo do que já esteve. Você já esteve no novo nascimento. Você está indo mais fundo. Você está indo à conversão. Quando todo o seu coração se volta para Deus, se volta para a cruz, se volta para Jesus. Você não larga uma coisa por Jesus, você abandona todas as coisas. E você possui acesso à mística e à verdadeira espiritualidade cristã, que é o que pode estabelecer a sinergia. A sinergia é a única proteção para que a igreja esteja protegida. E, finalmente, produza algo que seja aquilo que salvará a história, né? A conversão é um chamado para a guerra. É um chamado para a guerra de santificação, para a guerra que o introduz numa ciência de oração, uma ciência de santidade, uma ciência de relacionamento com Deus e com a comunidade, mas não entendida da maneira pós-moderna. É a sinergia mística que pode ser feita entre poucas pessoas, muito provavelmente. Não se trata de quantidade, não se trata de instituições necessariamente, não que não possa ser, mas não se trata necessariamente de líderes que ficaram obcecados pelo poder e pelo controle. Se trata de um movimento livre, pode ser até subversivo, no bom sentido da palavra, subversivo no sentido de ser aquela revolução de espiritualidade que confirma aquele jovem que é um adorador, ele se torna um convertido e não mais apenas um novo nascido. Ele está avançando em direção à história. Uma igreja que não presta para nada, finalmente se torna uma potência no mundo espiritual. Através da oração, o jovem possui acesso à conversão. A conversão é tão importante que a Igreja Católica, mesmo acreditando nos sacramentos, como o do batismo, e depois ela faz a confirmação, que é o crisma, quando aquela pessoa já tem consciência do que é a fé, ela foi batizada, mas ela já tem consciência, então ela confirma os dons recebidos no batismo. Mesmo assim, ainda é instituído o período de quaresma, da quaresma logo após o carnaval, que tem toda aquela busca carnal. Você institui esse período de santidade de 40 dias para você se voltar para esse deserto e buscar a conversão. Não é um novo nascimento, é uma outra coisa. É imergir no mistério, imergir na profundidade, imersão no mistério da Trindade. Não se trata do fato que você está querendo ser salvo, mas aquele que busca a salvação, ele está no início. Ele está buscando coisas para si. Quem quer conversão está buscando coisas para Deus, coisas para Jesus, coisas para essa espiritualidade, que é uma espiritualidade de adoração que se efetiva na história. Não se trata mais do fato de você estender as mãos, estar ali em uma oração livre, no meio da música, e depois de acabou a música, cada um para o seu canto, e nada acontece no sentido de uma comunidade efetiva, histórica, atuante, né?
Trata-se do fato de que os dons eles não são confirmados no mundo espiritual. Porque o espírito da pós-modernidade, ele trouxe todo aquele problema do renascimento, aquele humanismo inventado pela alquimia do renascimento, esse abismo do ceticismo árido da modernidade, que está presente inclusive na teologia da igreja contemporânea, né? É importante citar isso. Mas na pós-modernidade se tornou uma superficialidade elogiosa, na qual você não somente é imperativo que você seja superficial, que você seja um entretido, mas é elogioso, é louvável que você seja superficial. Você não pode ser profundo. Você precisa interpretar, não ser, né? Porque se para Descartes sou, logo existo, para a pós-modernidade pareço, logo existo. Ser é parecer. É tudo um teatro. Quem interpreta mais, vai mais longe. Quem é mais popular, quem é mais bonitinho, quem se veste melhor, quem é mais engraçado. Qual o problema de tudo isso? Nenhum, gente. Se o cara pelo menos está estudando, está lendo, né? Se ele pelo menos ele está fazendo alguma coisa, ele está estudando, ele está adquirindo cultura, né? Você conhece um pouco de música clássica, você conhece um pouco sobre pintura, você conhece os grandes clássicos da literatura, você estuda um pouco de história. Poxa, é aquela coisa, você está sendo deixado para trás, né? Você, não no sentido assim, senso comum não, tá, gente? Tô falando de escatologia não. Tô falando de algo devastador. Você simplesmente vai chegar lá nos seus, no outono da sua existência, olhar para trás e vai falar: o que eu produzi na história? O que eu produzi no mundo? Qual foi minha missão? Qual foi minha vocação? Em algum momento eu perdi o sentido. Mas você estava lá na igreja. Poderia estar fora. Que diferença faria? Ah, eu cantei músicas. Eu toquei músicas. Beleza. Mas, depois de um tempo, tudo se torna líquido. Você produz algo no mundo espiritual, mas não se concretiza. Porque o sentimento humanista da alquimia, ele é um conhecimento destrutivo, certo? Você concorda comigo? Ele não é apenas um conhecimento teórico. É igual a gente estava falando da invisibilidade, né? O que é invisibilidade? Visibilidade é uma coisa que você coloca na sua cara, que a pessoa que é colocada na sua cara todos os dias e você não consegue enxergar. Não é outra coisa a não ser isso. A não ser isso. Pode ser uma pessoa, pode ser um conhecimento, pode ser uma leitura, certo? Pode ser qualquer coisa. Uma música, o que seja. É colocado na sua cara, assim, ó. Não vai se contentar e deixar a distância, né? Não, é escancarado. Não, mas não se trata de ser uma coisa discreta, por exemplo. Não é uma coisa discreta, é uma coisa escancarada. É colocada assim na sua cara, você não vê, não percebe, não entende, não vê. Isso é invisibilidade. Agora, vamos mais longe. O que produz a invisibilidade? Né? O próprio Paulo não vai falar que ele não vai lutar como quem esmurra o ar. Ele não está esmurrando o ar. Por que Paulo ele não esmurra o ar? Paulo não diz isso? 1 Coríntios 9, 26 a 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Vamos ficar só no 26. Então você vai falar, para que eu vou dar murro no ar? Uma coisa invisível. Para que eu vou lutar contra uma coisa invisível? Não tem sentido. Porque eu vou estar imaginando, eu vou estar no mundo imaginário. Né? Então não há luta possível.
Mas agora, se você está nesse caminho de que é proposto pelaquela canção que diz: Abra os meus olhos para que eu possa ver coisas espirituais. Então você já está vendo. Você está tendo acesso ao mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? Aquilo que está em Efésios 1. Regiões celestiais. Aliás, todo o livro de Efésios, né? Então, o que produz o invisível? O invisível ele é um poder. A invisibilidade ela é um poder espiritual, né? Uma potência espiritual. Para você se tornar uma invisível do ponto de vista da espiritualidade, você precisa possuir uma certa mágica de poder. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Isso é tão difícil esconder as coisas, né? Então, a pessoa ela consegue. Mas aí que está o problema, é discernir todas as coisas, tanto o bem quanto o mal, discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém, seria teoricamente um conhecimento da igreja, certo? Não é isso? Ou ele é um sentimento oculto? Você conhece algum livro hermético que diz que o discernimento ele é sobre todas as coisas e você não é discernido por ninguém? Esse é um conhecimento da igreja, teoricamente. Bom, ele não ocorre hoje. Ele é raro. A Grande Guerra é uma coisa que é instituída a partir do que é escancarado. É como se fosse uma coisa muito escondida, que em um certo momento ela já não está mais tão secreta assim. Há uma certa discrição. Porque se você for discreto, vão dizer que você está na penumbra, né? Você não está na escuridão. Mas em outro passo, você já passa para um outro nível. É a abertura. Aquilo é destinado, é divulgado. Já tem até marketing. Já é o oposto agora. Não se trata mais de ir para a sombra, mas de ir para a luz, né? Porque ó, muitas pessoas falam tanto sobre a luz que eu até me emociono, sabe? Luz, luz, fico até emocionado. Tanto que fala sobre a luz. Cuidado se você falar muito de luz, fica esperto, viu? Então esse é o ponto, precisa falar sobre a luz, fala sobre Jesus, né? Jesus é a luz do mundo. Pronto, fala de Jesus. Anticristo não significa contra Cristo. Anticristo significa parecer-se com Cristo. Parecer-se com a luz do mundo, né? A conversão, ela deve ser buscada por jovens para que haja sentido em ser cristão hoje. Karl Rahner diria, Karl Rahner, se escreve Karl Rahner, mas se pronuncia Karl Rahner, teólogo católico contemporâneo. Ele vai dizer o seguinte: o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Bom, a teologia do Karl Rahner é boa? Eu não estou dizendo que é. É uma teologia contemporânea. É o espírito da modernidade. Não sou o profundo conhecedor, mas não é João da Cruz, não é Tomás de Aquino, é uma outra coisa. É o espírito da pós-modernidade. Como outras teologias modernas, nós falamos sobre isso na nossa aula. A principal missão da igreja de nossa era está aqui em nosso canal. Bem, independentemente de ser boa ou não, essa teologia, ela tem um sentido, né? É isso, é bem por aí. Porque a mística, ela possui dois significados. Nós falamos sobre isso no nosso canal. O que é a mística? Aliás, ela possui três significados.
Nossa aula, o que é a mística? Uma aula de 8 minutos. O que é a mística? Aqui em nosso canal, nós explicamos a diferença entre três tipos de sentido do que é a mística. Né? Agora existe a mística cristã. É disso que nós estamos falando. Como, por exemplo, a gente vai ver no João da Cruz, né? João da Cruz. Mística é aquele lá. No caso do cristianismo, tá? Existem outras místicas que são imanentistas. Por exemplo, a mística de Hegel é imanentista. A mística de Helena Blavatsky é imanentista. A mística de Teresa de Ávila, ela não é imanentista, ela é transcendentalista. A conversão abre os caminhos para a guerra. A conversão abre os caminhos para que a igreja ela seja efetiva, ela ultrapasse todas as coisas, inclusive a grande tribulação, se necessário for. Porque não há certeza que vai ocorrer um arrebatamento. Pode ser que ocorra. Mas a grande guerra não se trata do fato de que nós já estamos na grande tribulação ou que serão 7 anos, ou que a última semana de Daniel. Se trata de que a grande guerra, nós já estamos nela. Ah, como que você sabe que nós estamos nela? Nós estamos vivendo os fins dos tempos? Não, não é isso. Há um avanço no conhecimento oculto. Ele vai sendo instituído lentamente. Chega um ponto que ele começa a avançar muito rapidamente. E é isso que eu estou insistindo, que nós temos insistido, que nas próximas décadas já não se sabe a partir de agora mesmo quem é o cristão. Ninguém sabe quem é o cristão realmente. Ele é ambíguo. Não tem como saber. Por isso que o discernimento ele é uma ciência. Não tem como saber quem é um cristão hoje. É tudo misturado. Conhecimento é mistura, bem e mal. É mistura. Então, isso é a grande guerra. Quando isso é instituído de forma vasta, em todas as espécies, há esse avanço. Você vê pessoas que eram da igreja e hoje tem uma ideologia totalmente estranha, né? Mudar de opinião. Isso não acontecia antigamente. Isso é uma coisa bastante recente do nosso século. Mudar de opinião. Virar a moeda. Isso é a grande apostasia da qual Paulo falava, que ia ocorrer antes que se manifestasse o iníquo. Aí não importa mais se é grande tribulação, se não é, se está tendo um acordo de paz lá em Israel, se não está, certo? Se alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo, se quem vai ser o anticristo. Não. Quem vai ser o anticristo? Não. Se trata de fato objetivo. A mistura, ela é abrangente. O número de pessoas que tem um certo tipo de conhecimento, que não é o conhecimento da igreja, ele é absurdo. Você encontra em qualquer lugar. Não existe um lugar que não exista isso. É uma coisa, é uma multidão. Uma multidão. Por isso a grande guerra. Se fosse alguns, não seria. A grande guerra se trata do fato que você não tem lugar onde você possa estar apartado. Bom, aqui só tem cristão. Vamos nos reunir em lugar. A gente aqui está num lugar mais afastado. Aqui só tem cristão. Aqui nós não estamos numa instituição grande, famosa, antiga. Nós nos reunimos aqui num lugar aqui onde possa vir pessoas que estão buscando realmente aquele conhecimento, né? Que é sólido, não misturável com água. Sólido. Mas ali também vai ter, né? É em todas as esferas. Por isso há a grande guerra. Porque aumenta e nas próximas décadas vai começar a avançar tanto esse tipo de conhecimento que se a igreja ela não reagir, ela perde a guerra. Já está perdendo. Por isso, sinergia mística. Nós temos várias aulas falando sobre a sinergia mística. Não é mais o sentido da comunidade, do amor ágape, da igreja institucional. Nós precisamos reconstruir o sentido e ver o que é essa coisa. A sinergia. E a conversão, ela está nitidamente relacionada ao sentido da Grande Guerra.
Jesus ele não abriu os olhos do cego quando ele passava? Ele não abria os olhos daquele que não enxergava? Qual que é o sentido é, alegórico disso para o mundo espiritual? Aquilo que era invisível para o cego se tornou visível, porque houve uma mudança, houve um acesso a esse Jesus que ele é efetivo, né, na história. Ele é efetivo. Porque se existe um motor de contracultura, de alquimia de renascimento, é o motor alquímico da história que opera no renascimento. Não é cultura, tá? É contracultura. Cultura é a cristã. O renascimento de alquimia, ele é contracultura. Mas existe também um motor, que é essa reação, né? Sinérgica. A conversão é um sentido de você, em um certo momento da vida, ter que abandonar tudo. E falar, olha, ou Jesus para mim é tudo ou é nada. A perspectiva do meia boca não existe. Vamos supor que nós já estivéssemos na grande tribulação. Passando pela grande tribulação, não houve arrebatamento. Essa igreja, o que ela ia fazer na história? Fala para mim. Não ia fazer nada. A conversão, ela é um estado em que o jovem ele para um certo momento e ele fala, peraí, eu vou tomar uma decisão. Eu a tomo agora. Ou é tudo, ou é nada. Profundidade. Relacionamento com Jesus que é inesquecível. É imersão. É estar apaixonado e é concretização desse estar e permanecer. Não é simplesmente uma declaração de louvor. É uma concretude que se manifesta em uma coletividade. Mesmo que essa coletividade possa ser pequena. Ou parecer, né? Ela produz algo, ela produz inclusive teoria. Ela produz uma ciência de oração, uma ciência de guerra, ela produz todas as coisas. É uma coisa diferente. É uma nova era. É um novo tempo. Porque se o Aion, se o Cronos estabelecem as épocas determinadas no mundo, o Kairos, determinado pelo Deus transcendente, que está fora do espaço e do tempo, e é Jesus, ele estabelece o tempo absoluto, a era absoluta. Esse é o tempo da igreja. Essa é a era da igreja. A era absoluta, a era que nunca termina e que se concretiza no milênio. A conversão é o sentimento de ir mais longe do que já esteve, andando sobre as águas, de ir mais fundo, de ser mais firme, de ser efetivo, de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. De conhecer o que é espiritualidade, o que é essa mística que o Anderson está falando. O que é essa filosofia que o Anderson está falando. E finalmente parar de mentir. Falar que gosta, por exemplo, de assistir lá a paixão, né? Que gosta de assistir a paixão. E efetivamente, o jovem, não em palavras, efetivamente, emocionar-se com a cruz.